O gigante zombou do povo de Deus durante 40 dias, isto é, durante muito tempo. E eu tenho a certeza que muitos de nós têm experimentado isso. Satanás tem zombado de nós por causa de nossos vícios, que há muito tempo estão conosco, nos destruindo. Mas um dia o gigante caiu. E em nome de Jesus eu creio que o Senhor fez este crucificar, porque hoje Ele quer fazer morrer em cada um de nós os nossos vícios, e nós não seremos mais os mesmos. O Senhor fará agora morrer em nós os nossos vícios, para que se levantem homens e mulheres de virtudes. Eu creio em Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, juventude. É muito bom estarmos reunidos em mais um Cristificar. É muito bom saber que Jesus Cristo, nosso Senhor, no poder do Espírito Santo, tem cristificado muitos jovens. E falando em juventude, ao olhar para a nossa vida, nós devemos perceber que algo que faz parte da vida do jovem, algo que é essencial neste tempo maravilhoso que é a juventude, é que o jovem normalmente é uma pessoa extremamente apaixonada. O jovem, ele é cheio de entusiasmo. E aqui eu tenho a graça de olhar para a juventude da comunidade de Avenice e dizer que estes termos se aplicam num sentido bom, num sentido de santidade. Aqui estão inúmeros jovens apaixonados por Jesus. Aqui estão inúmeros jovens entusiasmados com a pessoa de Jesus Cristo, entusiasmados com o projeto de Jesus Cristo. Jovens que agora estão descobrindo que o projeto de Jesus é comunidade e estão encantados com a comunidade. Os olhinhos brilham pela comunidade. Aqui estão inúmeros jovens tão apaixonados por Jesus que têm a coragem de dizer para o mundo que vale a pena ser de Cristo. Por favor, tem jovem apaixonado por Jesus aí? Eu quero ver. Oh, glória a Deus! Mas a minha missão aqui é fazer então um alerta a todos estes jovens apaixonados e entusiasmados com Jesus. Isto é muito bom, isto é santo, mas infelizmente são muitos os jovens que começam apaixonados por Jesus, entusiasmados com Jesus hoje, mas amanhã abandonam Jesus. Amanhã abandonam o projeto de comunidade. São muitos os que começam, mas infelizmente não terminam. Eu tenho apenas 15 anos de comunidade. E eu perdi a conta de quantos amigos ficaram pelo caminho, não amam mais Jesus, não estão mais na comunidade, sequer estão na igreja. Então este é o alerta. Começar é fácil, começar é até muito gostoso, mas o grande desafio da vida cristã não é exatamente o começo. O desafio da vida cristã é a perseverança, é morrer apaixonado por Jesus, é ir até o fim como um discípulo de Jesus. Este é o desafio, ir até o fim. Então, neste momento, o Senhor Deus quer fazer a cada um de nós um grande alerta, para irmos até o fim, como pessoas apaixonadas por Jesus. Nós precisamos, de uma vez por todas, aprender a lidar com aquilo que mata o nosso amor por Jesus. Aprender de uma vez por todas a lidar com aquilo que rouba a nossa paixão por Jesus. Isto é, o pecado.
Desde o período da manhã, o Senhor tem feito este alerta e agora Ele retoma isso. Nós precisamos aprender a lidar com o pecado. Você vai dizer para este jovem que está do seu lado aí, cuidado com o pecado. Já que o grande Davi, considerado pela nossa igreja um santo patriarca, tem nos ajudado neste dia, mais uma vez nós contamos com o seu auxílio. Davi tem muito a nos ajudar, muito a nos ensinar a respeito de pecado. Então toma comigo a sua Bíblia no Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51. E esses mosquitinhos do inferno? Bora lá, Salmo 51. Ao maestro do coro, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ao seu encontro depois do seu pecado com Betsabeia. Versículo 3. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, segundo a tua imensa compaixão, apaga a minha iniquidade, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha iniquidade e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, só contra ti eu pequei e fiz o mal diante de ti. És justo na tua sentença e reto no teu julgamento. Eu fui gerado na iniquidade, e minha mãe concebeu-me pecador. Mas tu amas a verdade no coração, e no íntimo me manifestaste a sabedoria. Deixa a sua palavra aberta aí. Estes dois primeiros versículos que nós lemos, eles funcionam como uma espécie de introdução do Salmo. Nestes dois primeiros versículos, a palavra de Deus narra para nós o autor deste salmo, que é na verdade o autor de uma belíssima oração. O autor deste salmo é o grande rei Davi. Ele compôs essa belíssima oração, mas essa oração não ficou guardada às 7 chaves. Ela acabou se transformando também na oração do povo de Deus, no povo de Israel. Ela se transformou hoje na nossa oração, é a minha oração. O Salmo de Davi é hoje a minha oração. E estes versículos iniciais contam para nós também a circunstância em que Davi escreveu esta oração. Numa circunstância trágica, num momento de pecado. O segundo versículo traz um resumão do pecado de Davi. Então veja, jovem,
Muitas vezes nós temos vergonha de se aproximar do sacerdote para contar a ele os nossos pecados, porque a gente pensa assim: o que o padre vai pensar de mim? E Davi, gente, o mundo inteiro sabe o pecado daquele homem. Qualquer pessoa que tenha uma Bíblia e leia a Bíblia sabe do pecado de Davi. O mundo inteiro, o universo todo conhece o pecado de Davi. Qual pecado? Aqui nós temos um resumo, mas o primeiro livro de Samuel, no capítulo 11, dá-nos os detalhes, a descrição do pecado de Davi. Diz assim a palavra de Deus: Davi pecou no tempo em que os reis de Israel costumavam ir para a guerra. Só que Davi não foi. Os reis costumavam ir para a guerra, como nós vimos no filme, mas naquele tempo Davi ficou em casa. Ora, todos nós já sabemos que desde jovenzinho Davi tinha o costume sim de ir à guerra. Ele era um rei que lutava pelo seu povo e lutava com o seu povo. Ele nunca foi um covarde. Mas o que aconteceu é que depois que Davi subiu no trono e ele começou a vencer muitas batalhas, se instalou no seu reino um tempo de paz, um tempo de tranquilidade. E com muito tempo de paz, de tranquilidade, Davi se acostumou a viver uma vida boa, uma vida de conforto. Se acostumou a viver no seu palácio uma vida tranquila. Até que chega um tempo em que os amonitas se organizam para atacar Israel. Então, como Davi se acostumou a ficar em casa, se acostumou a vencer, ele resolve ficar em casa e enviar os seus soldados, o seu general, para a batalha. Davi fica em casa e diz a palavra de Deus que ele dorme. Mas ele não dormiu pouco, não. A palavra diz que ele dorme até de tarde. Não é que ele acordou tarde, como a gente diz, num sentido figurado da palavra, não. Ele acordou de tarde, depois do almoço. Ele acordou de tarde, com aquela preguicinha, e saiu andando pelo terraço da sua casa, pelo jardim da sua casa, e de repente eis que ele avista uma mulher tomando banho. Calma, não é que ele ficou espionando o banheiro, não. Naquele tempo sequer havia banheiro. Naquele tempo as pessoas tomavam banho no rio. E ao chegar próximo do rio, ele viu uma mulher muito linda se banhando. Davi olhou para ela e se sentiu completamente atraído. E Davi longamente fitou os seus olhos por aquela mulher. E então Santo Agostinho, ao refletir essa passagem, ele vai dizer assim: a mulher estava longe dele, mas a sua concupiscência estava perto, estava dentro dele. Fora dele estava o que ele via, mas dentro dele estava o que o faria cair. Cuidado, jovem, com os desejos do teu coração. Davi caiu por ceder às más inclinações. Desde que Adão e Eva pecaram, o nosso coração é vagabundo, sim. Ele não deseja as coisas de Deus. Os nossos sentimentos, na grande maioria das vezes, são maus. Nós precisamos vigiar os desejos do nosso coração. Se Davi tivesse olhado para aquela mulher e simplesmente achado ela bonita e continuado a fazer os seus afazeres de um rei, ele não teria pecado. Mas Davi olhou ela longamente, desejou ela longamente, e nos seus pensamentos foi imaginando o que seria estar com ela. Entenda isso. Quando eu e você recebemos uma sugestão de pecado e começamos aqui dentro a arquitetar o nosso pecado,
a sentir antecipadamente um gosto pelo pecado, a imaginar como seria se nós pecássemos, nós já entramos no campo do pecado. Aqui Davi já entrou no campo do pecado. E provando que Davi ficou se imaginando com aquela mulher, logo ele foi perguntar: quem é ela? E lhe disseram: é Betsabeia, a mulher casada com Urias o Heteu, um homem que estava lutando na guerra que Davi não estava. Davi pouco se importou com essa informação. Pouco se importou que a mulher era casada. Ele usou o seu poder de rei, mandou que trouxessem aquela mulher e acabou se deitando com aquela mulher, tendo relações com aquela mulher. E para complicar ainda mais a situação de Davi, ela ficou grávida. E agora? O rei acabou de cometer adultério, e aquela criança será a notícia do pecado do rei para todo o povo. O que fazer diante de tal situação? Davi elaborou um plano mirabolante, o plano da mentira. Davi pensou na seguinte coisa: eu vou chamar Urias, tirar Urias do campo da batalha e trazer ele para a sua casa, para se deitar com a sua mulher. Então a mulher vai produzir a mentira dizendo que o filho é de Urias e não dele. Mas só que Davi mal sabia que Urias era naquele momento muito mais justo do que ele. E Urias disse: é injusto que eu faça isso. Os meus irmãos estão morrendo na batalha e eu ficar em casa, não farei isso. Davi se revoltou com a justiça de Urias e tomou a terrível decisão. Mandou o general colocar Urias na frente da batalha para ser morto. Ou seja, Davi matou Urias. Quando a gente ouve essa história, que descreve o pecado de Davi, parece até que a Bíblia está descrevendo a vida de um pagão, de alguém que não conhece a Deus, porque Davi, neste momento da vida, era preguiçoso, gostava do conforto, era tomado de luxúria. Davi caiu no adultério, Davi caiu na mentira e Davi ainda matou um homem. É pecado em cima de pecado. Parece a vida de um pagão. Mas não se engane, Davi não era um pagão. Pouco tempo atrás, Davi era um homem que vivia santamente. A Bíblia diz para nós que a grande qualidade de Davi é que Davi, diferente de Saul, era um homem que amava a arca da aliança. Ele era apaixonado pela arca da aliança. E o que é a arca da aliança? Senão o lugar da presença de Deus neste mundo. Davi era um homem que amava a presença de Deus, que se alegrava com a presença de Deus, que pulava de alegria dentro da arca da aliança. Isto é, Davi era um santo, um grande santo. Mas este grande santo baixou a guarda e caiu no abismo do pecado. E você vai dizer para quem está do seu lado: se nós baixarmos a guarda, nós caímos no abismo do pecado. Estando na lama do pecado, antes que Davi morresse nessa situação, Deus enviou a ele um profeta. E nós já vimos que profeta é aquele que fala em nome de Deus. O Senhor suscitou o profeta Natã para ir ao encontro de Davi. E o profeta Natã fez algo extraordinário. Natã vai até Davi e conta a ele uma história, dizendo assim: há um homem do nosso reino que é muito rico,
que tem muitas ovelhas. Este homem recebeu uma visita na sua casa, um amigo foi visitar. E este homem, para preparar um banquete para o seu amigo, sabe o que ele fez? Ao invés de matar uma das suas ovelhas e dar o banquete, ele foi até a casa do vizinho, que era um pobrezinho que tinha uma única ovelha. Roubou a ovelha daquele homem, matou a ovelha daquele homem e deu para o seu convidado. O que você acha disso, Davi? Davi, com toda a fúria, disse: este homem merece a morte. Este homem deve restituir o pobrezinho 4 vezes. Então, com muita coragem, Natã, como quem tem a autoridade de Deus, olha de cima para baixo para Davi e diz: este homem é tu, Davi. Tu fostes rico, abençoado por Deus, tivestes muitas mulheres, mas roubou a única que Urias tinha, e ainda por cima o matou. Quem merece essa sentença de morte é você, Davi. Sem querer constranger ninguém, eu não quero nem perguntar do passado, mas vamos fazer desse ano para cá, desse mês para cá, desses dias para cá. Quem aqui tem pecado como eu? Levanta a mão. Fica com a mão levantada. Quem merece a morte sou eu. A morte definitiva, chamada inferno. Porque todo pecado é uma afronta ao Senhor. Todo pecado é um desprezo a Deus. E se todos nós, como Davi, somos pecadores, todos nós merecemos a morte eterna, chamada inferno. É isso que a palavra está nos dizendo. Essa palavra rasgou o coração de Davi e deve também rasgar o nosso coração. E talvez nesse momento você esteja até se perguntando: se eu fico constrangido um pouco só de levantar a mão, imagina Davi, que todo mundo sabe cada detalhe do pecado que ele cometeu. Por que a Bíblia faz isso? Por que a Bíblia nos dá os detalhes do pecado de Davi? São 2 os grandes motivos, e nós vamos refleti-los. Primeiro, para nos alertar. Diz para quem está do seu lado: é um alerta. Que alerta é esse? Os que aqui no nosso meio não estão em pecado como Davi, os que aqui no nosso meio estão em estado de graça, que vigiem para não cair como caiu Davi. Se Davi, que era um homem muito santo, cedeu às más inclinações e entrou nesse abismo do pecado, eu, Leandro, que como diz um padrinho meu, sou um fiotão da fé, que estou começando ainda nessa jornada de santidade, que sou fraquinho, que não sou como Davi, eu preciso vigiar muito mais. Se Davi, que era forte, caiu desse jeito, eu que sou fraquinho, preciso vigiar muito mais a minha fraqueza. Eu não posso, nós não podemos nos conformar com uma vida cheia de conforto. Nós não podemos nos conformar com uma vida tomada de preguicinha, ficar de boa em casa enquanto os nossos irmãos estão indo para a missão, pregar nos grupos, nas escolas, em vários lugares. Eu não posso ficar de boa enquanto a comunidade de Avenice está empenhada na missão. Eu não posso ficar o tempo todo com os meus olhos observando aquilo que não deve ser visto. Eu não posso ficar gastando os meus pensamentos para imaginar aquilo que é o gosto do pecado. Eu não posso.
Em outras palavras, todos nós precisamos aprender hoje a evitar as ocasiões de pecado. Quem não quer terminar como Davi, evite as ocasiões de pecado. O exemplo de Davi é ainda um alerta para nós contra os tempos de bonança, os tempos de paz, os tempos de tranquilidade. Veja como isso é interessante. Davi, quando jovenzinho, tinha que enfrentar ursos, leões, e ele não abandonou a Deus neste momento de dificuldade. Quando Davi teve que enfrentar o gigante Golias, ele não abandonou a Deus nesse momento de dificuldade. Quando Saul começou a perseguir duramente a Davi, e ele viveu a pobreza, e ele viveu como estrangeiro numa terra distante, ele não abandonou a Deus. Nas horas de dificuldade, Davi vivia santamente, porque ele se refugiava em Deus. Então, jovem, se você tem passado tribulações, se você tem passado problemas de saúde, se os seus familiares estão com problema de saúde, se os seus projetos às vezes não têm dado certo, bendita a tribulação que Deus tem te enviado, porque isso tem te feito rezar mais, isso te faz correr para perto da cruz, isso mantém a nossa santidade. Bendita a dor, bendita a cruz que está na nossa vida. Mas quando Davi se tornou rei, e foi vencendo muitas batalhas, como nós vimos, se estabeleceu a paz no seu reinado. Longos anos de paz, e longos anos de paz, fizeram Davi se sentir um homem confortável, um homem que tem o domínio das coisas na palma de suas mãos. Então, quando estourou a guerra, ele pensou: eu tenho domínio de tudo na palma das mãos? Basta enviar os meus generais que eles dão conta. Quando Davi se tornou um homem orgulhoso, é que ele caiu neste pecado terrível. E este é o grande alerta. A raiz de todo pecado chama-se orgulho. O orgulho é quem abre as portas do nosso coração para todos os demais pecados. E nos tempos de abundância, de felicidade, quando tudo vai bem, é que normalmente o orgulho corrói o nosso coração. Então diz para o irmão que está do seu lado: cuidado com o orgulho, vigia. O segundo motivo da Bíblia expor o pecado de Davi é reerguer. Diz para o irmão aí: reerguer. Se entre nós há pessoas que estão caídas no pecado, se há pessoas que estão amarradas nos seus vícios, então saiba que essa palavra ela é poderosa para nos reerguer. Davi é um exemplo de reerguimento. Davi nos ensina como sair do pecado, os que estão caídos. Então este salmo que nós acabamos de ler é um salmo que tira do nosso coração todo tipo de desespero, caso a gente já tenha caído no pecado. Talvez aí dentro de você esteja com um pensamento queimando, doendo dentro de você. Talvez o remorso hoje seja a palavra que mais tomou conta da sua vida ao longo desse dia, a tristeza pelos vícios. Talvez hoje você tenha olhado para a ferida da sua alma e tenha falado: o meu pecado, a minha doença é muito grave. Mas este salmo está nos dizendo que o médico é mais poderoso do que o tamanho da tua doença. Digo mais,
Ninguém no nosso meio, em hipótese alguma, diga: eu já estou condenado. Por favor, jovem, jamais diga isso. Jamais pense isso: eu não tenho mais jeito. Eu já estou condenado, o céu já se fechou para mim, então o que me resta é me entregar de uma vez por todas ao pecado. Jamais diga isso. Este salmo, ele vem e nos enche de esperança, porque ele nos ensina através do exemplo de Davi, que Deus, ele é poderoso para transformar pecado em graça. Deus é poderoso para transformar todo tipo de vício em virtude. Não há pecador na face da terra que não possa ser transformado. Se Davi, que fez essa imundície, se tornou santo, por que é que eu e você não seremos? Deixa a esperança que brota deste salmo agora te tocar. Então, ao ler este salmo, preste atenção, pelo amor de Deus, na dor da alma de Davi. Ao compor este salmo, Davi chorava de dor, se contorcia de dor, ele gemia de dor interiormente, e que a dor de Davi agora também produza na nossa alma uma profunda dor. E saiba que assim como um profeta foi enviado a Davi para que ele se arrependa, e ele se arrependeu, agora há um profeta no meio de vocês. Há alguém que traz a palavra de Deus, e é o próprio Davi que nos traz a palavra de Deus, para que haja em nós arrependimento e transformação. Então, juventude, escuta as palavras e repita com Davi, versículo 3. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, segundo a tua imensa compaixão, apaga a minha iniquidade. Todos nós vamos ler de novo o versículo 3, com o coração, junto com Davi. Vamos lá. Tem Note que as palavras de Davi, neste versículo, não são as palavras de um jovenzinho perfeccionista, não. Não são as palavras vãs de um perfeccionista. Porque o jovem perfeccionista é aquele que busca a vida perfeitinha, e ele busca uma vida perfeitinha, não muitas vezes pautada na Sagrada Escritura, no projeto de Deus, mas pautada nos seus ideais, que contém sim um verniz religioso. Então ele traça uma meta de como ele deve agir, de como ele deve ser, para que Deus veja os méritos dele, para que a comunidade veja os méritos dele, para que todos possam aplaudi-lo. E esse jovem que tem um projeto perfeccionista, ele vai caminhando no seu projeto, passo atrás de passo, passo atrás de passo. Só que um dia acontece com ele o que aconteceu com Davi, e lá do alto dos seus passos ele se esborracha lá embaixo, e quando ele cai na lama dos seus pecados, logo ele começa a pensar: puxa, eu errei, eu não presto. Como eu pude fazer isso? Eu sou um imprestável, eu não sou nada. Esse é o perfeccionista. Diante dos seus pecados, ele não se importa com a ofensa a Deus e a sua comunidade. Ele se importa porque ele errou, porque o seu plano não deu certo. Em outras palavras, a sua oração, falsa oração, é só um mergulho no seu grande egoísmo. Não é isso que Davi faz. O que Davi faz é uma autêntica oração. E uma autêntica oração
é sempre uma oração humilde. Humilde, ele olha para a sua miséria, para as suas fraquezas, mas ele olha também e principalmente para a grandeza do seu Deus. É o que Davi faz. Ele olha para si, e ao olhar para a sua fraqueza, ele vai dizer: tem piedade de mim, tem compaixão de mim, alivia o meu sofrimento, apaga o meu mal, apaga o meu crime. Este é humilde, reconhece o seu erro, mas não para nisso. O humilde, principalmente, ele olha para Deus, e ao olhar para Deus, Davi reconhece quem Deus é. Deus é misericórdia. Então ele clama: misericórdia, Senhor. Veja que interessante. Ao mergulhar no pecado, a alma de Davi ficou nas trevas, como uma casa sem luz, com portas e janelas fechadas. O coração de Davi estava totalmente nas trevas. Mas quando o profeta Natã falou com Davi, abriu-se uma brechinha no coração de Davi e incidiu ali uma luz, uma pequena luz, um pequeno raio de luz, que foi o suficiente para Davi reconhecer que ele era pecador e que Deus é misericórdia. Esse jovem, você tem duvidado da misericórdia de Deus? Contempla a cruz. Veja quem é Deus. Acaso estais vendo um justiceiro pronto para vingar todos nós, ou está vendo puro amor sendo derramado? Porque aqui é revelado quem é Deus. Deus é misericórdia. Isso é maravilhoso. Nós estamos no pecado, mas Deus não desiste de nós. Se hoje o teu pensamento tem queimado, se hoje você tem sentido uma dor interior, essa frestinha da janela da tua alma já se abriu. Se no dia de hoje você se reconheceu pequeno e pecador, a frestinha da tua alma já se abriu. Se hoje você está reconhecendo que Deus é misericórdia, a frestinha da tua alma já se abriu. O Espírito Santo já está trabalhando no teu coração. Então diz para quem está dormindo do seu lado: presta atenção que o Espírito Santo está agindo. Porque o Espírito Santo já estava trabalhando no coração de Davi. Então no versículo 4, ele orou dizendo: lava-me completamente da minha iniquidade. Ele não disse só: lava-me da minha iniquidade, mas ele disse: lava-me completamente. Davi sabia que todo o seu coração estava manchado de pecado. Então, não bastava mais uma ajeitadinha no seu coração. Imagine isso. Você cai numa lama, num poço de lama, e suja dos pés à cabeça. E aí vem alguém do seu lado e diz: toma um lencinho para se limpar. Você está de zoeira comigo? Isso não dá para nada. Davi entendeu exatamente isso, que o seu coração estava tão sujo, tão sujo, tão sujo, que não dava para dar uma ajeitadinha mais no seu coração. Uma ajeitadinha não servia mais para o coração de Davi. Ele precisava ter o seu coração completamente lavado, ou seja, completamente transformado. Então, jovem, não deseje que o Espírito Santo agora
dê uma ajeitadinha na sua vida. Deseja que o Espírito Santo transforme inteiramente o seu coração. Quando nós formos embora daqui, nós queremos ir embora não dizendo: o Senhor melhorou alguma coisa na minha vida. Não, nós vamos embora dizendo: eu sou outra pessoa, eu tenho um novo coração. Essa é a oração de Davi. No versículo 5, tomado pelo Espírito Santo, Davi vai dizer: pois eu reconheço a minha iniquidade, e o meu pecado está sempre diante de mim. O que Davi está rezando agora tem tudo a ver com o seu encontro com Natã. Antes que Natã se encontrasse com Davi, nós podemos dizer de modo figurado que os pecados de Davi não estavam diante dos seus olhos, estavam nas suas costas. Davi fingia que ele não tinha pecado. Davi era um hipócrita. Tão hipócrita, mas tão hipócrita, que quando Natã contou aquela história, o que ele fez? Ele julgou aquele homem como se ele não tivesse feito aqueles mesmos pecados. Davi é um hipócrita. Veja, quando Jesus, nosso Senhor, pisou nessa terra, Ele nos alertou contra a hipocrisia. Jesus diz assim: por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão, mas não repara a trave de madeira que está no seu próprio olho? Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3. Davi era esse tipo de pessoa, capaz de ver o cisco na vida do outro, mas não via a trave que estava nos seus olhos. Porém, quando a palavra de Natã rasgou o seu coração, Davi já começou a ser transformado, e ele tomou a consciência da trave que estava nos seus olhos. Então agora no Salmo 51, é como se Davi fizesse um compromisso com o Senhor, dizendo: hoje eu sei do meu pecado, eu tenho consciência do meu pecado, então eu faço um compromisso: eu não julgarei mais os meus irmãos. É isso que Davi está dizendo: eu não julgo mais, porque eu sei de que barro eu sou feito. Na sequência, no versículo 6, tomado pelo Espírito Santo, Davi reza de um jeito que parece até errado. Davi diz assim: contra ti, só contra ti eu pequei e fiz o mal diante de ti. És justo na tua sentença e reto no teu julgamento. Davi, você está de brincadeira dizer que você pecou só contra Deus? E aquela mulher que você adulterou? E aquele homem que você matou? E a influência no reino todo? Como é que você pecou só contra Deus? Não é que Davi estava errado na sua oração. O que ele está querendo dizer é que Deus é o único que não tem pecado, e por isso Ele pode agir com a sua justiça. Nós não. Davi reconhece que todo ser humano é pecador, e todo ser humano pode ser censurado sim, mas Deus não, porque Deus é o único que não tem pecado. Então veja, jovem, esta oração de Davi nos coloca no nosso lugarzinho. Porque como é que funciona? Vem alguém e comete um pecado contra nós, uma ofensa contra nós, e nós logo ficamos mordidinhos com essa pessoa, ficamos com raiva dessa pessoa, vamos alimentando a raiva dessa pessoa, e nós começamos a falar assim: o que essa pessoa fez comigo não tem perdão não. O que foi feito é tão absurdo que eu não perdoo jamais. E para piorar, a gente ainda alimenta um desejo de vingança. E se eu tiver a oportunidade, eu vou me vingar. Ora, Deus é o único que podia se vingar de nós, porque não tem nenhum pecado.
e exercer a sua justiça em forma de vingança, mas ele abriu mão disso, porque ele nos ama. Se o único que podia nos derreter vingando-se, não fez isso, quem sou eu para não perdoar o meu irmão? Quem sou eu para querer me vingar do meu irmão? Diz para quem está do seu lado: quem somos nós para não perdoar? Você percebeu que a oração de Davi, tomada pelo Espírito Santo, ela tem uma profunda consciência social do pecado, e é exatamente por isso que no versículo 7 ele diz que ele nasceu, ele foi gerado na iniquidade, ele nasceu no pecado. Ou seja, Davi está dizendo, desde que Adão e Eva pecaram, existe uma solidariedade do pecado. O pecado de uma pessoa acaba atingindo e fazendo mal a outra. Davi está dizendo, toda a humanidade é pecadora, nós somos pecadores. Então, jovem, se o problema do mundo inteiro é o pecado, a solução para o mundo inteiro não é um novo sistema político, social e econômico. Não é uma simples mudança de governo. A solução para o mundo é uma só: o pecado ser arrancado do coração do homem. E isso só Jesus pode dar. No versículo 8, tendo isso em mente, Davi apela para o amor. E ele declara que Deus ama a verdade, mas tu amas a verdade no coração, e no íntimo me manifestaste a sabedoria. Que maravilhoso isso! Davi começou falando de misericórdia, mas agora ele une a misericórdia à verdade. Deus ama a verdade. Então jamais pense você que a misericórdia é uma coisa desconexa da verdade, uma coisa que não tem nenhuma relação com a verdade. Não, a misericórdia e a verdade em Deus são uma coisa só. Quando a gente acha que a misericórdia em Deus se separou da verdade, a gente começa a achar que Deus é aquele pai e aquela mãe relaxada. Sabe aquele pai, aquela mãe que vê o filho derrubando tudo na casa dos outros, abrindo o armário, subindo nas coisas, e finge que não está vendo, mas finge que não está vendo, deixa rolar solto. Vocês já viram isso por aí? Às vezes a gente pensa que a misericórdia de Deus é isso, é Deus deixando o mundo rolar solto. Não é não, Senhor. Deus é misericordioso, mas Deus é verdadeiro. E qual é a verdade? A verdade é que o mal, que o pecado é uma ofensa a Ele, e o mal acaba com a nossa vida. E esta verdade deve estar no nosso coração, como estava no coração de Davi. Qual verdade? A verdade de que eu ofendi a Deus, em primeiro lugar, e eu tenho sim ofendido os meus irmãos. Esta verdade deve estar no nosso coração, uma profunda consciência dos nossos pecados. Só que a verdade não para aí, porque todo aquele que tem consciência dos seus pecados deve confessá-los arrependido, ou seja, com um desejo sincero de nunca mais cometê-los. Porque às vezes a gente pensava assim, quando era mais jovenzinho, mais ignorante, que quando a gente confessa, a nossa lista de pecados zerou para a gente poder começar a fazer tudo de errado de novo. Não. A verdade deve nos mover a um arrependimento sincero
eu confesso os meus pecados com o desejo sincero de nunca mais cometê-los. Deus ama quem está nessa verdade, diz Davi. E quem está nessa verdade já é um homem sábio. Se agora você deseja nunca mais cometer os seus pecados, se considere um homem sábio. Você pode dizer para quem está do seu lado: você é um sábio. Concluindo, nós chegamos no ponto alto do Salmo, versículo 9. Deixa essa palavra te tocar. Asperge-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Tu me farás ouvir o gozo e a alegria, e exultarão os ossos que tu quebraste. Dos meus pecados desvia tua face, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em minhas entranhas um espírito resoluto. Não me rejeites da tua face, e não retires de mim o espírito da tua santidade. Devolve-me a alegria da tua salvação, e confirma-me com um espírito generoso. À medida em que o Espírito Santo foi movendo o coração de Davi, voltado-se para o Senhor, ele fez um grande pedido: asperge-me com a água do teu hisopo. O hisopo é uma plantinha da família do hortelã, uma erva inútil, mas que tem um poder medicinal. Uma erva que ela nasce entrelaçada numa pedra, unida a uma pedra, agarrada numa pedra. Então a imagem que Davi traz da sua cura é a seguinte: alguém pegando essa plantinha com poder medicinal, molhando na água e jogando a água nele para que ele seja lavado, pedindo que Deus faça isso. Jovem, essa rocha sob a qual cresce o hisopo não é outra rocha senão a rocha que sustenta todas as coisas, a rocha poderosa, mais poderosa do que os nossos pecados, do que as nossas misérias, do que as nossas fraquezas, a rocha sobre a qual a casa deve ser construída. A rocha é Jesus. E esse hisopo banhado de água é obviamente um grande símbolo daquilo que está sempre unido a Jesus, o Espírito Santo. O hisopo é um grande símbolo do Espírito Santo. Então o que Davi está fazendo aqui na sua oração é simplesmente dizendo: Jesus, batiza-me com teu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, além de ser o perdão, ele é a própria remissão dos nossos pecados. Quando eu e você somos batizados no Espírito Santo, nós somos inteiramente lavados de nossos pecados, remidos de nossos pecados. O Espírito Santo é a nossa salvação. Quando um homem é batizado no Espírito Santo, ao mesmo tempo em que o Espírito Santo entra no coração dele e tira as impurezas do pecado, ao mesmo tempo o Espírito Santo, sendo Deus, preenche o seu coração com a presença de Deus. O batismo no Espírito Santo tira o pecado de nós e confere de novo a amizade com Deus. Todas as vezes que você confessa
os seus pecados diante do sacerdote, e ele te absolve, você é batizado no Espírito Santo. E todas as vezes em que nós rezamos e o Senhor nos batiza de novo, nós também somos lavados de nossos pecados. O Espírito Santo é tudo o que você e eu precisamos para hoje mesmo sairmos dos vícios e entrarmos nas virtudes. É por isso que o que Davi faz no restinho do Salmo é só ir contando como é a vida do homem cheio do Espírito Santo. Ele fala que o resultado de ser batizado no Espírito Santo é a alegria, o contentamento interior que surge em nós por estarmos na presença daquele que nós amamos. Quem é batizado no Espírito Santo é alegre. É por isso que na sequência ele diz: desvia tua face do meu pecado. Porque antes de sermos batizados no Espírito Santo, nós temos a impressão que Deus está só olhando para o nosso pecado. Mas depois do batismo não. A gente entende que Deus não está olhando para o pecado, mas olhando para quem nós somos. É por isso que na sequência, Davi fala: devolve a alegria da tua salvação. Porque o homem batizado no Espírito Santo, ele passa de novo a desejar a salvação eterna. Ele tem a virtude da esperança. E é por isso que na sequência ele diz: confirma-me com um espírito generoso, resoluto. Porque o homem batizado no Espírito Santo, que estava preso nos vícios, recebe a força para decidir-se todos os dias por Deus. Ele recebe a graça das virtudes. E é por isso que na sequência, Davi diz no versículo 15: ensinarei aos iníquos os teus caminhos, e a ti se converterão. Porque o homem batizado no Espírito Santo, ele prega o Evangelho e as pessoas mudam de vida. E é por isso que no finalzinho, ele diz que o homem cheio do Espírito Santo tem a sua vida transformada num louvor. Porque só resta ao homem perdoado, cheio da presença de Deus, viver agradecido, louvando a Ele. Então fica de pé, jovem. Neste dia, não nos resta outra coisa, senão de novo, reconhecer os nossos pecados. Feche os seus olhos. O Senhor está te dando uma oportunidade única. O Espírito Santo está nos visitando. Deixa eu só pegar. O Espírito Santo está nos visitando, produzindo uma profunda consciência dos nossos pecados. Como um filme, nós estamos nos lembrando de cada um deles. Lembra da listinha que a Rafa trouxe a partir dos pecados capitais? Lembre-se principalmente daqueles que se tornaram rotina na sua vida. Lembra o quanto você tem tentado se separar deles, mas não tem conseguido. Lembra das vezes em que, como Davi, gostou demais da vida confortável, ficar de boa, deixou os irmãos da comunidade se lascando. Se lembra do quanto a preguicinha já te envolveu e tens gostado
de gastar tempo com coisas fúteis, passear pelo jardim da internet, da TV, da Netflix, das conversas fiadas, das más amizades, dos más conselhos. Deixa o Espírito Santo te mostrar as vezes em que nós temos gastado tempo em olhar aquilo que não deve ser olhado, aquilo que não nos pertence desejar. Deixa o Espírito Santo mostrar para nós o quanto nós insistimos em alimentar os nossos pensamentos com o gosto do pecado. A gente até arquiteta o jeito que vai pecar, a hora que vai pecar. Deixa o Espírito Santo te mostrar as vezes em que os irmãos alertaram, mas nós não demos ouvido à comunidade. Não demos ouvidos à mãe igreja, fizemos pouco caso do evangelho, e conscientes de que era pecado, nós desejamos pecar mesmo assim. Deixe o Espírito Santo revelar as vezes em que nós fomos adúlteros, como Davi. Colocamos outros amores na frente de Jesus. O sexo, os prazeres, o dinheiro, a faculdade, a família, o namoro, o diploma, o nosso conhecimento. Quanta idolatria, quanto adultério. Deixa o Espírito Santo mostrar as vezes em que mesmo nessa situação a gente ainda quis mentir, fingir que não tinha nada, sendo que está tudo errado. Ah, Espírito Santo, eu, Leandro, sou tão hipócrita, talvez pior do que Davi. Deixa o Espírito Santo mostrar as vezes em que a gente ainda matou o irmão, no coração, com sentimentos, com palavras, tudo para nos exaltar, tudo para que tivéssemos benefícios. Ah, Espírito Santo, é vergonhoso pensar em tudo isso. Quanta lama há nessa sala,